Oi, terceiro ano, como vai você? Hoje nós vamos começar um assunto novo, um assunto que é muito legal e ele é muito de boa, desde que você consiga acompanhar comigo desde agora no comecinho. Você pode pensar que está muito fácil e é para ser fácil até o final, beleza? Assim que você sentir a primeira dificuldade, você precisa tirar as suas dúvidas comigo na aula ao vivo, beleza? Assiste quantas vezes precisar, anota suas dúvidas, porque a gente precisa seguir juntos nesse conteúdo que é a associação de resistores, com muita tranquilidade, com muita firmeza, tá? A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou focar mais em te mostrar como é, como funciona, como se resolve, do que na teoria propriamente dita. Essa teoria, eu vou disponibilizar slides para você. Tem na sua apostila. É muito fácil, são pouquíssimas fórmulas, é mais uma interpretação. Então, eu não vou focar nessa parte teórica hoje, beleza? Vou te mostrar como funciona. Aqui eu representei para você como lâmpadas, para ficar mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo e não só resistores, tá? Você vai encarar essa lâmpada junto comigo como um resistor. Ela seria então uma lâmpada incandescente, tá? Mais ômica, não vamos colocar não ômicos aqui, beleza? E aí, eu tenho basicamente duas formas de associar esses resistores, tá? A gente vai trabalhar só com resistores por enquanto. Eu posso associar eles em série, e série você pensa um grudadinho no outro. Olha só, aqui eu não vou conseguir riscar, tá? Mas aqui você tem um caminho só de fio, lâmpada e a pilha, que é quem te fornece a corrente elétrica, a tensão para essa associação. Eu coloquei dois e coloquei aqui, ó, um interruptor. Ele está aberto. Se eu clico em cima dele, ele fecha. E aí eu tenho um circuito fechado, que é quando eu posso ter a corrente elétrica estabelecida, os meus dispositivos que estiverem devidamente conectados vão funcionar. Então, essa associação aí é em série. Veja aqui, ó, que os elétrons que a bateria está fornecendo percorrem apenas um caminho, entram, passam pelo filamento da lâmpada, passam pelo fio, passam pelo filamento da outra e voltam para a bateria. Essa associação é uma associação em série, beleza? E olha só, se eu trocar aqui pela convencional, eu tenho o sentido contrário. Esse sentido aí seria o movimento dos prótons, né? O sentido contrário dos elétrons. Uma característica importante dessa associação é que a corrente, como nós já conversamos, é a mesma para todo mundo. E a gente tem um negócio interessante com a tensão. Olha só, vou medir aqui a tensão da bateria. Essa bateria está me fornecendo 9 volts, beleza? Então, esses 9 volts, eles vão se conservar pelo meu circuito, porque saem 9 volts e voltam 9 volts, tranquilo? Então, eu vou medir aqui em cima de uma das lâmpadas, olha só. 4,5, que estranho. E na outra? Olha lá, 4,5. Por quê? Porque essas lâmpadas aqui, ó, elas são idênticas. Elas têm a mesma resistência e elas estão sendo percorridas pela mesma corrente. Então, lá da primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, o mesmo R, o mesmo I para as duas, elas vão ter, então, a mesma tensão. Quando eu somar essas duas tensões, 4,5 em uma, 4,5 na outra, eu tenho a tensão da fonte, da pilha, 9 volts. Essa é a característica de uma associação em série, tá beleza? Vou te mostrar, então, agora a associação em paralelo. Olha lá, essa é a nossa associação em paralelo. Eu tenho, mais uma vez, uma pilha, uma fonte de energia, duas lâmpadas que são idênticas, mas nem sempre essa associação ela vem bonitinha como está aí, uma em cima da outra. Opa, já estou deixando feio. Uma em cima da outra, deixando muito óbvio que é uma associação em paralelo, tá? É uma aqui e outra aqui, por isso que se chama paralelo, mas nem sempre é tão lindo do jeito que está aí, beleza?
você precisa aprender a diferenciar cada tipo de associação pelas características, tá? Então, olha só. De novo, aqui eu coloquei um interruptor. As lâmpadas, de novo, são idênticas, tá? Minha bateria continua fornecendo 9 volts, tá? Fechei o meu circuito, ele começa a funcionar. Eu tenho um caminho fechado para essa corrente elétrica percorrer. Então, olha só. Tá vendo os elétrons? E aqui eu estou com a corrente real, tá? Os elétrons estão saindo daqui e quando eles chegam neste nó é o encontro de 3 ou mais fios, tá? Quando ele chega neste nó, ele tem 2 caminhos para seguir. Ele pode vir aqui logo pela direita ou ele pode subir e passar pela outra lâmpada, tá? Então, aqui a minha corrente ela se divide em 2 partes. Neste caso, vão ser 2 partes iguais, porque tudo que eu tenho no ramo de cima, eu também tenho nesse ramo do meio, tá? E são lâmpadas idênticas, dispositivos idênticos. Percebe, inclusive, que nesse ramo aqui de baixo, ó, os meus elétrons, eles passam numa velocidade maior do que eles passam por essa lâmpada ou por essa lâmpada, nesse ramo de cima ou neste ramo do meio. E você lembra que a corrente elétrica tem a ver com a rapidez, né, que os elétrons passam. Então, olha lá. Eu vou ter uma associação, nesse caso, em paralelo, e eu vou te mostrar a característica dela, ó. A minha pilha, como eu te disse, continua fornecendo 9 volts. Essa primeira lâmpada também tem 9 volts. A outra lâmpada também tem 9 volts. Essa é a característica de uma associação em paralelo. Quem está associado, os resistores que estão associados em paralelo, estão submetidos à mesma tensão. Eles todos, os 2 resistores, né, representados pelas lâmpadas, estão em paralelo com a pilha, que tem 9 volts, então a tensão em cada um desses resistores também vai ser de 9 volts, tá? O que vai diferenciar um do outro é a corrente, tá? A corrente em um não vai ser a mesma no outro, porque está em paralelo. Neste caso específico, ela vai ser a mesma, porque são resistências iguais. Tranquilo? Eu preciso te mostrar mais uma coisinha da associação de resistores, beleza? Aguenta aí. De novo aqui na associação em série, ó. Você já deve ter percebido que não importa onde eu colocasse esse interruptor, a minha corrente cessaria, eu abriria o circuito, né? Então, aqui, ó, se eu colocar o interruptor aqui, fechar, funciona. Se eu abrir, deixa de funcionar. Se eu abrir de cá, também deixa de funcionar. E as 2 lâmpadas apagam, porque elas estão associadas em série, beleza? Guarda essa informação, porque ela vai ser muito importante para a gente agora ali na associação em paralelo, tá? Olha lá, voltando aqui na associação em paralelo. Coloquei aqui mais um interruptor, tá? Que meu circuito está todo fechado. Vou abrir esse de baixo aqui, ó. Meu circuito todo desligou. Por quê? Porque ele é o interruptor que está saindo da fonte. Então, eu desconectei a fonte de todo o resto, beleza? Vou religá-lo. Continua o fluxo de elétrons normalmente. Eu botei o interruptor aqui, ó. Se eu abrir, olha o que acontece. O de cima deixou de funcionar, porque neste ramo de cima agora, eu tenho ele aberto. Então, ele não funciona. No de baixo, eu continuo funcionando porque eu continuo tendo a opção de um caminho fechado, olha só. Tá vendo? Muito massa, não é? Eu vou deixar esse link disponível para você depois para você fazer seus testes, tá? Então, olha lá, é muito importante você fazer essa associação em série ou em paralelo. Em série, a corrente é a mesma para todo mundo, a tensão não, a gente diz que tem uma queda de tensão, né? E em paralelo, quem está em paralelo, todo mundo tem a mesma tensão, mas não necessariamente a mesma corrente. Nesse caso aqui é a mesma, porque os resistores em paralelo são idênticos, beleza? Vamos resolver uns exemplos, então? Olha lá a nossa lista de exemplos de associação de resistores. Começa bem simples, como eu te disse, e
ideia é que ele continue simples, beleza? Olha a questão 1 aí comigo. Considere a associação abaixo e faça o que é pedido. Ele me deu uma associação. Primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o tipo de associação, tá? Então, eu olho aqui, minha corrente sairia, minha corrente convencional, né? Sairia aqui do polo positivo, percorreria esses resistores, voltou. Ela teve outro caminho? Não, ela não teve outro caminho. Temos algum nó, alguma junção de 3 ou mais fios? Não, não temos. Então, essa é uma associação em série, beleza? Então, eu tenho que a corrente que passa nesse cara aqui é a mesma para todo mundo, beleza? É a mesma, inclusive, que sai da fonte, então não preciso ficar numerando essa corrente. Na letra A, ele me pede o resistor equivalente. O resistor equivalente, para uma associação em série, ela é a soma e ela é a soma do que a gente chama de soma direta, tá? Então, é só somar os números todos que tem aí dos resistores em série. Então, é o de 10, como está todo mundo, né? Mais 15, mais 30, mais 45. Aqui já deu 60, 90, 100 ohms. É o meu resistor equivalente, tranquilo? Na letra B, ele fala assim, ó, se a fonte me fornece 220 volts, determine a corrente em cada resistor. Eu não preciso diferenciar a corrente total da corrente em cada resistor, porque é uma associação em série. Quando você faz essa resistência equivalente, você está fazendo a troca, no caso aí, de 4 resistores por um só de 100. Então, eu vou reescrever o meu circuito, vou reescrever até aqui do ladinho, ó. Eu tenho aqui uma fonte, polo positivo, troquei essa galera toda por um resistor, polo negativo. E esse resistor único, equivalente, é de 100 ohms. Então, ele me diz aqui, ó, que eu colocaria 220 volts para um único resistor de 100 ohms. Ele é ômico? É. Ele não me disse nada. U é igual a R vezes I, primeira lei de Ohm. Esse cara está submetido a uma DDP de 220, com uma resistência de 10. A corrente aí vai ser, passou o 100 lá para o outro lado, né? É 220, perdão. 220 sobre 100, 2,2 amperes. É o que a fonte fornece e é o que passa em cada resistor, tranquilo? Na letra C, ele me pede a tensão em cada resistor da associação. Isso é importante para a gente? Isso é importante para a gente. Olha só. Porque na associação em série, como eu tenho a mesma corrente para todo mundo, eu tenho uma queda de tensão. Então, eu vou dizer que nesse cara aqui eu tenho o 10, nesse cara aqui eu tenho o 15, nesse cara eu tenho o 30 e nesse cara eu tenho o 45. Por que eu faço isso? Porque se for uma questão muito longa, que ele me peça algum dado, eu já tenho separadinho, tá? Você pode numerar aqui de 1, 2, 3 e 4, como você preferir, tá? Eu prefiro fazer assim que eu não me perco. Então, vamos lá. Todos esses resistores são ômicos, vale a primeira lei de Ohm para todos eles, tranquilo? Então, eu vou fazer o seguinte. O U no 10 é a resistência de 10, estou usando a mesma primeira lei de Ohm aqui, beleza? Vezes a corrente que passa por ele, que é de 2,2. Então, a tensão nesse cara de 10 é de 22 volts. Beleza. No de 15 vai ser resistência de 15 ohms vezes a mesma corrente de 2,2. Que dá, agora foi 33 volts. Beleza. A tensão no resistor de 30 vai ser de novo primeira lei de Ohm. Resistência 30, corrente 2,2. 66 volts. E aí aqui você agora tem duas opções.
Ou você soma todo mundo que já foi, porque só falta um, né? E vê quanto falta para chegar em 220. Ou você aplica primeiro a lei de Ohm para o de 45. Eu vou aplicar a lei que vai mais fácil. Vai ser 45 vezes 2,2, que dá 99 volts. Você tem um consumo, entre aspas, de tensão a cada resistor em série que você passa. Então, olha lá. Eu tinha 220 disponível. Quando eu passei no primeiro de 10, eu perdi 22. Então, eu só tenho 198 volts disponíveis para o restante, beleza? Isso que quer dizer uma queda de tensão. Cada resistor em série tem a sua tensão. E quando você soma essas tensões, dá a tensão da fonte, numa associação em série. Beleza? Vamos para mais um, então. Questão 2 aí para gente. Dois resistores de resistência R1 5 ohms e R2 10 ohms são associados em série fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão U1, medida nos terminais de R1, é igual a 100 volts. Nessas condições, determine a corrente que passa por R2 e a tensão em seus terminais. Nesse tipo de questão, é muito importante você ter um desenho, tá? Ajuda muito. Então, como eu não tenho, eu vou fazer aqui. Então, eu tenho uma fonte, tenho um resistor, outro resistor em série, e é isso aí. É isso que eu tenho no meu circuito, não é? Esse cara aqui vai ser o R1 de 5 ohms e esse cara aqui vai ser o R2 de 10 ohms. Ele me disse que a tensão medida em R1 é de 100 volts. Então, esse cara aqui tem 100 volts. Ele me pede a corrente que passa por R2 e a tensão. Então, ele quer saber qual é o I e qual é o V, beleza? Vamos pensar o seguinte, como eu vou colocar aqui uma tensão U, né? Como eu tenho uma associação em série, a corrente que passar pelo de 10 é a mesma que passa pelo de 5, não é? Vou tirar esse tanto de rabisco aqui. Então, se eu souber a corrente que passa nesse cara R1 aí, de 5 ohms, eu já estou fazendo a corrente no próximo resistor. Posso aplicar a primeira lei de Ohm? Posso. U é igual a R vezes I. Lá no 1, vou aplicar tudo isso aqui, ó, 1, só a corrente que eu não vou diferenciar porque ela é a mesma, né? Então, eu tenho 100 volts no resistor R1, que tem resistência de 5 ohms, passou o 5 lá para o outro lado, você tem uma corrente de 20 amperes. Então, aqui por esse cara também passam 20 amperes, uma associação em série. Ele também me pede a tensão nos terminais de R2. Então, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm para o resistor R2. A tensão nele eu não sei, a sua resistência é de 10 ohms para uma corrente que nós calculamos de 20. Então, ele tem uma tensão de 200 volts. Isso significa, então, que a sua fonte fornece 300 volts. 100 volts do R1, 200 volts do R2. Numa associação em série, você soma todas as tensões e a corrente é a mesma para a galera toda. Tranquilo? Vamos para mais uma, então? Questão 3. A figura aí já é um pouco diferente, né? Considere o circuito abaixo e responda. Qual a resistência equivalente dessa associação? Lembra que a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar qual é o tipo de associação. Nesse exemplo aqui, ó, a minha corrente sai, chega aqui, ó, ela encara um nó. E agora a primeira coisa que você vai fazer para mim vai ser sempre nomear, anotar e nomear esses nós. Então, esse nó aqui se chama A. E ele é nó porque, ó, eu tenho um fio, 2 fios, eu tenho um encontro aqui, né? De 1, 2, 3 pedaços de fio, a gente pode considerar assim. Onde a corrente se junta ou se separa é um nó, tranquilo? Então, olha lá. Minha corrente chegou aqui, ela pode se dividir em duas partes, né? Ela pode vir para cá ou ela pode subir. Aqui é um nó? Não, porque aqui não teve divisão de caminho. Essa corrente passou ali, saiu aqui também. Olha a corrente se juntando aqui. Então, aqui também é um nó, que eu vou chamar de B. Tranquilo? Segui, fechei o circuito.
Por que eu não dei o mesmo nome para os dois? Porque quaisquer caminhos que eu escolher, eu tenho um resistor pelo meio. Por isso que eu não posso dar o mesmo nome, beleza? Nó A e nó B. A minha corrente se dividiu, né? Então, eu já sei que é uma associação em paralelo, beleza? Não é a mesma corrente para todo mundo. Nesse tipo de associação, a fórmula que funciona para quaisquer associações em paralelo é 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre a soma de R1, mais 1 sobre a soma de R2, mais 1 sobre a soma de quantos resistores você tiver, tá? Sobre a soma, não. 1 sobre quantos resistores você tiver, e você soma tudo isso. É o inverso, né? Quando você tem só 2, a gente tem alguns casos especiais, e quando você tem só 2, é um caso especial muito bacana. Isso você pode ter 7 resistores em paralelo, mas sempre que você trabalhar de 2 em 2, você pode aplicar esse caso especial que eu vou te falar agora, beleza? A resistência equivalente para 2 resistores em paralelo é o produto dos dois dividido pela soma deles, beleza? É o produto dividido pela soma. Então, eu vou fazer a letra A aqui usando este caso especial. Resistência equivalente vai ser o produto, a multiplicação, então 20 vezes 30, dividido pela soma, 20 mais 30. Lembrando que isso aqui eu só posso fazer quando forem 2 em paralelo, tá? Então, isso aqui ficou 600 dividido por 50, 60 por 5, 12 ohms. Isso significa que você trocou esses 2 resistores por um só de 12 ohms, beleza? Você continua tendo uma fonte aqui de tensão 1. Resistor equivalente, você troca todo mundo envolvido por um único. Tranquilo? A letra B nos pede para considerar que a fonte U fornece 120 volts. Neste caso, qual a corrente gerada por ela? Essa é a primeira parte. Essa corrente gerada seria a corrente total, né? Seria a corrente aqui, ó, no nosso desenho, que sai da fonte. Essa corrente que sai da fonte, você concorda comigo que ela é a mesma que passa nesse único resistor de 12? É a corrente sem ter caminho para se dividir. Ela só passa por um único resistor. Então, quando ele me fala da corrente total, da corrente gerada pela fonte, eu sempre olho para o meu resistor equivalente, beleza? Então, ficou assim, vou aplicar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. O U, ele me pediu para considerar 120 volts. O meu resistor para a corrente gerada pela fonte é de 12, é o equivalente. Passou o 12 dividindo, você tem uma corrente de 10 amperes. Só que ele me pediu mais uma coisa, ó. E a corrente em cada resistor? Em cada resistor, eu preciso olhar aqui a minha associação. A associação em paralelo, ela me diz que todos os elementos em paralelo estão submetidos à mesma tensão. Então, esse cara está submetido a 120 volts e esse cara aqui também. Então, eu vou dizer que aqui tem uma corrente I30 e aqui tem uma corrente I20. Quem vai ser essa corrente? Vou aplicar a primeira lei de Ohm. Ficou assim, ó. U no resistor de 30 é igual à resistência dele vezes a corrente que passa por ele. Qual é a tensão desse resistor? Ué, ele não está em paralelo aqui com a fonte? 120 volts, que é a tensão que essa fonte está fornecendo para esse circuito. A resistência dele, 30. E 30 é o que nós estamos buscando. Cortei um zero de cada lado, passei o 3 dividindo e 30 deu 4 amperes. Aqui você já consegue imaginar comigo quanto que sobrou por debaixo, não é? O todo não é 10, passou 4 no de cima, quanto que sobrou? Passou 4 no de cima, sobrou por debaixo, para o de 20, 6 amperes. Mas vamos fazer as contas, olha lá. A tensão no resistor de 20
vai ser a resistência dele vezes a corrente que passa por ele. Em paralelo, ele tem a mesma tensão da fonte, 120, a resistência é 20, a corrente é 20, é o que nós estamos buscando. Vou cortar um zero de cada lado, passei o 2 dividindo 6 amperes, como a gente já esperava, beleza? Eu vou apagar tudo aqui para a gente poder fazer a letra C, beleza? Aguenta aí. Ó a mágica. A letra C, ele me pergunta o seguinte: a que tensão cada resistor está submetido? A gente vem falando disso desde quando a gente começou a questão, não foi? Porque como essa associação é uma associação em paralelo, a característica dela é que todo mundo tem a mesma tensão. A que tensão cada resistor está submetido? 120 volts, pois a associação é em paralelo com a fonte de 120, beleza? Muito tranquilo, não é? Vamos fazer mais uma? Então, bora. Questão 4 aí pra gente. O enquadramento tá meio feio, mas lá no seu material vai estar melhorzinho, tá? Olha só. Observe o circuito a seguir representado e faça o que se pede. Lembrando que a primeira coisa que nós precisamos verificar é o tipo de associação. Então, aqui, ó, eu já percebo que tem nós, ó, tem lugar onde a corrente pode se dividir. Então, já vou diferenciar aqui, ó. Vou primeiro marcar e depois eu vou diferenciar eles, beleza? Então, olha lá, esse cara aqui é o primeiro, que está mais pertinho da fonte, é A. Lembrando que aqui não é nó, porque não tem divisão de caminho, não é? Nem aqui, beleza. Aí, olha só, esse cara aqui, A, eu tenho dois caminhos, né? Eu posso seguir por esse caminho, que eu passo por um resistor, então ele vai receber um nome diferente, um nome B. E se eu seguir pelo outro caminho, eu não passo em nada, eu só tenho um fio, ó. Então, ele vai receber o mesmo nome, A. A partir deste ponto, se eu seguir pelo caminho de cima, eu passo por um resistor, não posso chamar de A. Se eu passar por esse caminho de baixo, eu também passo por um resistor, também não posso chamar de A. Só que se eu vier aqui, ó, de B, eu passo por um caminho que é só o fio, não tem resistor. Então, ele recebe o mesmo nome B. Observa comigo que todos esses resistores, ó, estão ligados, vou até fazer de cor diferente, estão ligados entre os pontos A e B, ó, A, B, AB, AB. Eles estão todos sobre a mesma diferença de potencial. Os nós são, e os nomes deles, né, são parte fundamental para você identificar, quando os nossos circuitos ficarem mais elaborados, que tipo de circuito é, que tipo de associação é, se é em série ou se é em paralelo, beleza? Então, aqui eu já sei que é uma associação em paralelo, todos estão sobre os mesmos nós. E eu tenho 3 associações, eu já estou pensando aqui na frente, que ele está me pedindo a resistência equivalente, tá? Então, eu vou analisar assim. Eu posso fazer de 2 em 2, mas eu vou te mostrar o caso da gente fazer tudo de uma vez só, tá? Que é aquele caso que eu te mostrei na questão anterior, que era a regra geral. 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Como aqui o meu espaço está meio ruim, eu já vou apagar isso aqui para a gente poder ir escrevendo já com os números, tá? Então, olha lá. 1 sobre o resistor equivalente que nós estamos buscando vai ser 1 sobre o primeiro resistor, que vale 12, mais 1 sobre o segundo resistor, que vale 6. E a ordem tanto faz, tá? Já que é todo mundo em paralelo. 1 sobre 4, que é a resistência do nosso terceiro resistor. Isso é soma de fração. Para somar as frações, nós precisamos tirar MMC, que nesse caso aí é 12. Lembra? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, ficou 1 mais 2 mais 3. 1 sobre a resistência equivalente está dando 6 sobre 12. Multiplica cruzado aí, porque o que me interessa é só a resistência equivalente, né? Então, ficou assim, ó. 6 vezes a resistência equivalente é igual a 12.
Passou 6 dividindo, deu 2 ohms. O que você fez aqui, então? Você trocou toda essa galera que estava entre os pontos A e B, e embora aqui não seja nó, eu só vou colocar para ficar claro para você, porque a fonte está entre A e B, e o nosso resistor equivalente também. Você trocou essa galera toda por um resistor de 2 ohms, e a fonte ali que ele já tinha medido, que são 220 volts. Beleza? Vou apagar aqui do lado de novo, para a gente poder continuar aí com a letra B, beleza? Na letra B, então, ele me pede para calcular a corrente total do circuito e também em cada resistor. Então, vamos juntos aqui, porque a corrente total, ela é a corrente que considera a corrente fornecida pela fonte. E aí você se lembra que nós vamos usar esse cara aqui, esse resistor equivalente, esse circuito equivalente, não é? É a corrente total, seria a corrente que chegaria aqui, ó, antes de qualquer divisão e que chegaria aqui depois de todas as junções pelas quais ela passou. Então, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm lá no meu circuito equivalente, ó. U é igual a R vezes E, não, é igual a R vezes I. A tensão é de 220, que ele tinha medido, a resistência é de 2 ohms e a corrente eu não sei. Passei para lá dividindo, eu vou até colocar que essa aqui é um IT, um I total, né? Dividiu por 2, deu 110 amperes. Tranquilo? Ele não me pede só isso, ele me pede também a corrente em cada resistor. Então, eu vou apagar aqui de novo, vou só anotar as respostas para a gente poder fazer com calma o próximo. Opa, olha lá, para a gente fazer a corrente em cada resistor. Primeira coisa, a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm. Então, eu vou aplicar U é igual a R vezes I para todo mundo. Então, se eu quero saber o valor de I, eu preciso conhecer os valores de tensão e de resistência. Eu vou dizer que por esse resistor passa uma corrente I1, por esse passa uma corrente I2 e por esse passa uma corrente I3. Desde que você deixe anotado assim, não é um problema você numerar da forma que você quiser, ao invés de usar o índice do resistor, tá? Então, eu vou fazer a primeira lei de Ohm, lembrando que toda essa galera está em paralelo. Então, todo mundo aqui tem 220 volts, beleza? Então, o U de todo mundo já é 220. Então, ficou assim, ó, 220, resistência lá no primeiro ramo, 12, corrente que nós chamamos de I. Esse número vai dar dízima quando você passar para lá dividindo. Então, já tenha cuidado, eu vou usar da seguinte forma, vou usar a fração, tá? Então, ficou assim, I1 vai ser 220 dividido por 12. Simplifiquei, ó, deu 110 sobre 6. Ainda dá para simplificar, né? Por 2, 55 terços ampere. 18,333. Por causa da dízima, é que eu prefiro usar as frações, beleza? Essa é a corrente que passa lá no meu resistor de 12. A corrente que vai passar pelo resistor de 6 ohms vai ser 220, resistência 6, corrente que nós chamamos de I2. Passei dividindo, ó, I1 não, I2 vai ser 220 dividido por 6. Simplificou, 110 terços amperes. Para o de baixo, vai ficar a mesma coisa, só que agora a resistência é de 4 e uma corrente que nós chamamos I3. I3, 220 dividido por 4, que dá 55 amperes. Quando você somar essa galera toda, precisa dar 110, que era a corrente total. Tranquilo? Olha só comigo uma coisa. O meu resistor de 12 foi o que teve menor corrente. Perdão. Deixa eu fazer esse círculo até de cor diferente para não bagunçar. Teve uma corrente menor de todas.
enquanto o meu resistor menor teve a maior corrente. Por que isso? Porque como o U é constante, R e I vão ser inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui, beleza? Então, menor resistência vai ter maior corrente. Pessoal, é isso, é simples desse jeito. As contas, às vezes são muitas, mas são continhas simples, não é? Beijo, beijo, tchau!